De acordo com o estudo da Embrapa e da Unicamp, a região Nordeste, que hoje responde por 5% da produção agrícola nacional, será a mais atingida. Quem sai perdendo é o Nordeste, porque com o aumento da temperatura, nem milho, nem mandioca, que são culturas de subsistência, vão conseguir se desenvolver nas áreas que vão se tornar certamente áridas e não mais semiáridas. Ou seja, o Nordeste tem expectativa de virar basicamente área desértica, sem produzir absolutamente nada. Mega produtor de proteína animal, o Brasil precisa redefinir estratégias em tempos de aquecimento global. A elevação da temperatura vai prejudicar também os pecuaristas e criadores de frango. A pecuária tem um problema sério. À medida que a temperatura aumenta, os pastos começam a sofrer influência da temperatura também, claro, e principalmente influência da estiagem. Porque aumenta a temperatura, aumenta a evaporação, evapotranspiração de água no solo, aumenta a seca. Os pastos sofrem muito com a seca, seja por perder o verde, né, como alimentação de gado, seja por fogo. É um problema sério a questão de fogo em pastagem. Então, à medida que a temperatura sobe, o custo de produção dos pastos para o gado aumenta. Aumenta de uma maneira bastante rápida, por sinal. Se você pegar pequenos animais, galinha, por exemplo, o problema com a galinha é seríssimo. Frango, né, de um modo geral, é seríssimo. Por quê? Porque o frango sente muito a alta de temperatura, eles morrem. Uma onda de calor mata frango assim, engaiolado principalmente, né? Mata produções inteiras, como aconteceu em 2003 no estado de São Paulo. Então, esse é um problema, tem que se criar a condição de subsistência do frango naquela temperatura elevada. Como? Gastando dinheiro para fazer ventilação ou, eventualmente, condicionar o ar. O estudo da Embrapa e da Unicamp aponta saídas para os problemas causados pelas mudanças climáticas. A adaptação seria a produção de novas variedades tolerantes à seca e tolerantes ao calor. A agricultura, ela tem que ser prevista ou programada pelo menos com 10 anos de antecedência. Para você ter uma ideia, o melhoramento vegetal, o melhoramento de uma planta, para que eu produza, por exemplo, pêssego numa condição mais quente, ou uva, vinho, produção de vinho, né? Então, isso aí demora 10 anos, ao custo de R$1 milhão por ano para cada nova variedade que eu produzir. Demora 10 anos, são R$10 milhões. Mais 3 anos, porque eu tenho uma planta, eu tenho que fazer dessa planta milhares para poder plantar. Isso demora mais 3 anos, em média. Então, qual é a grande condição? Nós temos que investir hoje no futuro da agropecuária brasileira. A segunda forma é a mitigação. Por exemplo, para evitar que uma cultura de café sofra o aquecimento e deixe de produzir ou passe a produzir não economicamente. Eu posso plantar, por exemplo, árvores fazendo sombra no café. Então, essas árvores fazem com que a insolação seja menor e o calor seja menor dentro da plantação. Isso é uma forma de mitigação. Isso aí é barato e, tecnicamente, tem uma vantagem que o agricultor, além de proteger o café, durante aí 10 anos, mais ou menos, 20 anos, ele produz outra cultura. Por exemplo, manga, por exemplo, abacate, uma cultura de sombreamento que seja economicamente viável. Isso está sendo feito já no Brasil. As
As mudanças do clima devem determinar alterações importantes também na matriz energética brasileira. Roberto Scheffer integra o painel de mudanças climáticas da ONU há 12 anos. Ele participou de vários estudos que ajudaram a construir uma ciência do clima no Brasil e adverte: é preciso cautela nos investimentos em grandes usinas hidrelétricas na Amazônia. E o que o nosso estudo mostrou é que, a partir de cenários futuros de mudanças climáticas, o nível de chuvas no Brasil será alterado, a temperatura brasileira será alterada, o que impacta, por exemplo, fenômenos de evaporação de reservatórios, o padrão de ventos irá mudar, ou seja, não obrigatoriamente o futuro será igual ao passado. O que significa que não obrigatoriamente uma hidrelétrica que gerava energia bem no passado irá gerar a mesma quantidade de energia no futuro por causa da mudança climática. O senhor poderia ilustrar esse pensamento com projetos em andamento hoje no Brasil? Por exemplo, grandes hidrelétricas hoje que estão em construção na região norte do Brasil, os nossos estudos mostram que a região norte do Brasil e a região nordeste são as regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas. O que quer dizer que, por exemplo, grandes hidrelétricas em construção no Brasil hoje talvez estejam esperando uma geração de energia daquelas usinas que talvez aquelas usinas não possam entregar, na medida em que, provavelmente, no cenário de quanta energia essa usina irá gerar, a variável mudança climática não foi considerada. O estudo indica que as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, e a de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu, podem não gerar toda a energia prevista em função das mudanças climáticas. Já os projetos de energia eólica devem seguir de vento em popa. Porque o padrão de vento se alterará no Brasil e você passará a ter ventos mais propícios, mais intensos, basicamente na região norte e nordeste, no litoral. Então, uma notícia boa é que o potencial eólico brasileiro, que já é bastante grande, tenderia a aumentar ou tenderá a aumentar devido a um impacto, nesse caso positivo, das mudanças climáticas. No caso do biodiesel, o impacto foi negativo. As oleaginosas que hoje utilizamos para produzir biodiesel serão impactadas negativamente no caso de cenários de mudança climática se confirmarem, tal como os cenários que a gente utilizou. Os estudos indicam ainda que há muito espaço para o crescimento do bagaço de cana na matriz energética e até do gás natural, que é poluente, mas que emite menos gases de efeito estufa do que o petróleo e o carvão. Mas é preciso abrir caminho para a eficiência energética. A gente olhou a indústria, olhou-se o setor transportes, o setor elétrico e aonde então estariam as oportunidades de uma economia de baixo carbono e a que custo. E como sempre o que salta aos olhos é que há várias medidas possíveis a custos bastante baixos e às vezes até a custos negativos. O que significa custo negativo? Custo negativo é que seria mais barato você mexer naquela matriz energética do que mantê-la do jeito que ela está. E aí o que salta aos olhos é o grande papel que a eficiência energética teria ou tem no Brasil, seja na indústria, seja no setor residencial, em todos os setores da economia, no setor transporte, o potencial de redução de emissão via eficiência energética é muito grande no Brasil. De olho no futuro, as pesquisas realizadas até agora indicam que são necessários investimentos adicionais no setor elétrico para evitar os piores cenários das mudanças do clima. Lidar com essa vulnerabilidade, no nosso caso, está estimado em custos adicionais nos próximos 20, 25 anos, da ordem de 50 bilhões de dólares. Você não pode perder o próximo programa Cidades e Soluções. Vamos mostrar o que São Paulo, a maior cidade do país, precisa fazer a partir de agora para evitar os piores cenários das mudanças do clima. E veja também
O supercomputador que fará do Brasil o 6º país do mundo em capacidade de prever mudanças do clima. Com o novo supercomputador, nós vamos poder começar a dar informações importantíssimas para o Brasil se preparar ao enfrentamento das mudanças climáticas. Vamos mostrar em primeira mão os bastidores do recém-criado Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. É o primeiro painel com este perfil no mundo. O painel ele tem uma grande finalidade, no meu entendimento, que é servir um pouco de ponte entre a academia e o tomador de decisão.